Mariana sempre achou que entendia tudo sobre seu pai. Para ela, Arthur, um homem simples e trabalhador de 56 anos, era como o mar que cercava a pequena cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Previsível, forte e resistente, sempre igual a si mesmo. Mas naquela noite, algo finalmente rompeu esse silêncio que sempre os envolveu. Ao abrir a porta de casa, o cheiro do mar misturado ao aroma de café fresco a envolveu. O piso de madeira rangia sob seus pés, como se a casa inteira estivesse cansada. De longe já dava para ver seu pai jogado no sofá, dormindo de um jeito que não parecia normal. Era como se ele tivesse desabado ali, completamente derrotado. A jaqueta azul do mercado de peixe ainda estava sobre ele, suja de sal e com pequenas manchas de água. Lembrou-se de como ele sempre dizia que não tinha tempo para cansar, mas ao vê-lo assim, parecia que todos os anos de trabalho duro finalmente tinham cobrado seu preço. Aproximou-se devagar, quase sem respirar. Pai, murmurou. Não houve resposta, nenhum movimento, nem um resmungo. O peito dele subia e descia lentamente, mas parecia inconsciente do mundo ao seu redor. Pegou a manta que ficava dobrada na poltrona. Era macia, meio velha, mas tinha o cheiro dele, aquele aroma de sabão simples e vento do mar. Enquanto colocava a manta sobre seu corpo, ouviu um som suave de algo batendo no chão. Olhou para baixo e viu uma fotografia antiga dobrada com as bordas amareladas. Ajoelhou-se e a pegou. Quando a desdobrou, sentiu um arrepio na espinha. A mulher da foto era desconhecida para ela. Usava um vestido claro, simples, mas elegante. Seu sorriso era doce, quase tímido, e seu olhar parecia carregar uma história que Mariana não conhecia. Uma história que de alguma forma parecia chamá-la. Atrás da foto, havia uma data quase legível escrita à caneta, mas o que realmente chamou sua atenção foi o colar que a mulher usava. Era o mesmo que ela havia encontrado em uma caixa antiga da sua mãe anos atrás. Seus dedos começaram a tremer. Quem é você? Sussurrou para a foto, como se ela pudesse responder. Tentou ignorar a sensação ruim que crescia em seu peito, mas era impossível. Por que seu pai tinha aquela foto guardada? Por que escondê-la? E por que aquela mulher a lembrava tanto de alguém que ela não conseguia identificar? Guardou a foto no bolso da calça, como se fosse uma prova de algo que ainda não sabia definir. Subiu para o seu quarto, acendeu o abajur e se sentou na cama. A casa estava tão silenciosa que até os carros distantes pareciam mais altos. Sentiu um nó na garganta. Algo estava errado, muito errado. Foi então que a campainha tocou. Sobressaltou-se. Foi até a janela para ver quem era. E claro, era Lucas, seu amigo de infância, o vizinho que parecia ter um radar para aparecer quando ela mais precisava. Ele estava com as mãos nos bolsos do moletom cinza, o cabelo bagunçado pelo vento do fim da tarde. Quando a viu na janela, levantou a mão em um aceno. Desceu para abrir a porta. Mari, tudo bem? Ele perguntou, franzindo o senho. A luz aqui de casa estava piscando. Achei que fosse alguma coisa séria. É só um problema no disjuntor. Você sabe como essa casa é velha. Tentou sorrir, mas não conseguiu. Ele a observou por alguns segundos. Você tá estranha. Aconteceu alguma coisa? Sua mão foi automaticamente ao bolso, onde a foto estava. Sentiu o papel dobrado tocar seus dedos. Acho que encontrei algo do meu pai, falou quase em um sussurro. Algo bom ou ruim? Lucas perguntou, a preocupação estampada no rosto. Eu ainda não sei. Ele deu um passo à frente, o rosto preocupado, mas gentil. Quer conversar sobre isso? Por um momento quase contou tudo, quase tirou a foto e mostrou. Mas algo dentro dela, talvez medo, talvez choque, assegurou. Talvez amanhã, respondeu. Eu preciso pensar. Ele assentiu devagar. Tudo bem, mas se precisar de mim, é só me chamar. Estou do seu lado desde sempre. Lembra? O jeito como ele disse isso a tocou mais do que queria admitir. Esperou ele se afastar para fechar a porta. Voltou para a sala. Seu pai permanecia ali, imóvel, respirando fundo, perdido em um sono tão pesado que parecia mais tristeza do que descanso. Sentou-se na poltrona à frente dele e ficou olhando. A fotografia queimava em seu bolso. Seu coração parecia pulsar no ritmo do relógio da parede. Tic-tac, cada vez mais forte do que o anterior.
E então, como se algo dentro dela tivesse despertado, entendeu? Aquela foto não caiu por acaso. Ela caiu porque era a hora de descobrir a verdade. A verdade que seu pai guardou por anos, a verdade que sua mãe levou com ela quando se foi. A verdade que agora batia à sua porta literalmente. Respirou fundo, encostou a cabeça na poltrona e fechou os olhos por um instante. No fundo, já sabia. Sua vida estava prestes a mudar e não havia como voltar atrás. No dia seguinte, acordou com a sensação de que a foto ainda estava presa aos seus dedos. Tivera sonhos estranhos, confusos, todos envolvendo a mulher da fotografia, o colar e seu pai olhando para ela com um rosto que não reconhecia. Quando abriu os olhos, percebeu que já estava na hora de se levantar para o trabalho, mas seu corpo parecia pesado, como se carregasse um peso novo. Desceu para a cozinha. Seu pai já tinha saído, como sempre, antes mesmo do sol nascer. O café ainda estava quente na garrafa térmica, o que significava que ele pensou nela antes de ir trabalhar. Esse gesto sempre a fazia sentir-se amada, mesmo que as palavras nunca fossem ditas. Mas hoje, a sensação de inquietação a acompanhava. O que a aguardava naquela jornada? O simples gesto fez o peito de Mariana apertar, pois agora cada detalhe parecia uma pista, uma tentativa do pai de protegê-la ou de esconder algo. A foto estava sobre a mesa e ela a havia deixado ali propositalmente, como se quisesse que a imagem a encarasse de volta. "Quem é você?" murmurou mais uma vez, mas a resposta continuou sendo silêncio. Depois do seu turno no café, decidiu ir direto para casa. Não sabia bem por quê. Talvez porque o silêncio ali fosse mais sincero ou porque precisava ficar sozinha com a confusão que se formava em sua mente. Ao entrar, ouviu o eco da própria respiração na sala vazia. Foi até o banheiro para lavar as mãos, mas ao fechar a porta, ouviu um estalo seco. Uma das plaquinhas de azulejo do revestimento lateral estava trincada. Ao tocar nela, o azulejo se desprendeu completamente, revelando um pequeno compartimento escondido atrás da parede. Seu coração parou. Abaixou-se lentamente. Dentro, coberta de poeira e teias finas, havia uma caixa de metal antiga com a tampa amassada em um canto. Assim que a tocou, sentiu como se algo dentro dela tivesse sido puxado para trás, para muito antes de entender o mundo. Puxou a caixa para fora, sentou-se no chão frio do banheiro e a colocou no colo. Respirou fundo antes de abrir. A tampa fez um barulho agudo, quase um lamento. Dentro, havia papéis amarelados, cartas dobradas, um pequeno maço de ingressos de trem e um chaveiro velho com uma chave dourada que parecia pertencer a algum lugar muito específico. Mas o que realmente a fez estremecer foram as cartas. Todas começavam com a mesma caligrafia que ela lembrava vagamente das coisas antigas da mãe. "Meu amor, se você está lendo isto." Seus olhos queimaram. Mãe sussurrou. Passou os dedos pelas bordas das cartas com medo de amassá-las, como se pudesse machucar uma memória. Pegou a primeira delas, mas antes mesmo de abrir, ouviu a porta da frente se destrancar. Parou, congelou. A voz do pai encheu o corredor. "Mariana, cheguei." Não teve tempo de esconder a caixa. O barulho que fez ao levantar chamou a atenção dele, e segundos depois ele apareceu no batente do banheiro. Quando seus olhos encontraram a caixa aberta no chão, a expressão dele mudou completamente. Era como se ela tivesse rasgado um véu que ele passou anos tentando manter intacto. "Pai", falou trêmula. "O que é isso? Por que estava escondido?" Ele entrou no banheiro devagar, como se cada passo fosse pesado. Seus olhos estavam vidrados na caixa e por um momento ele ficou mudo. Depois respirou fundo, apoiando uma das mãos na parede, como se precisasse dela para não cair. "Filha, você nunca viu algo assim antes, não é?" Disse com uma voz baixa e quebrada. Aquela frase ecoou na mente de Mariana. Seu coração disparou. Claro que não, respondeu, engolindo em seco. "Por que isso estava aqui? Por que você não me contou nada?" Ele fechou os olhos, apertando-os como se quisesse expulsar alguma dor antiga. "Eu não queria que você tivesse que carregar isso. Sua mãe. Ela viveu coisas difíceis, coisas que eu tentei proteger você de lembrar. Mas eu mereço saber, pai." Sua voz saiu mais alta do que queria. "Você sempre disse que ela era forte, inteligente, mas nunca falou sobre essa caixa, sobre essas cartas, sobre isso.
Aponte para os ingressos antigos, para a chave dourada, para tudo que estava diante deles como um baú de segredos. Ele suspirou e algo nele pareceu envelhecer mais uns 10 anos naquele instante. Eu tentei, Mari, tentei te poupar. Ela deixou essas coisas escondidas porque não queria que você fosse atrás da história dela. Pelo menos não enquanto fosse tão jovem. Mariana sentiu as lágrimas subindo, mas não deixou cair. E por que agora? Por que isso apareceu justo hoje? Seu pai a olhou pela primeira vez com um olhar que nunca tinha visto nele. Medo. Medo dela. Medo do passado. Talvez porque chegou a hora, murmurou ele. Mas não é tudo que eu posso contar. Não ainda. O coração de Mariana se partiu em 1000 pedaços. Ele virou de costas e saiu do banheiro, respirando fundo, como se o ar estivesse pesando demais. Ela ficou ali sentada no chão frio, abraçando a caixa contra o peito. As lágrimas finalmente caíram. Então ouviu uma batida leve na cozinha. Foi até lá. A janela estava aberta e o vento trazia o cheiro do mar. Entre uma rajada e outra, ouviu o vizinho Lucas chamar seu nome do quintal. Mari, você tá aí? Mas ela não respondeu. Estava olhando para a caixa, para a chave dourada, para as cartas da mãe e sentindo pela primeira vez na vida que seu pai não era apenas seu pai, mas também o guardião de uma verdade que talvez pudesse mudar tudo. Nos dias que se seguiram, a caixa encontrada no banheiro parecia segui-la pela casa inteira. Tentava esconder, tentava ignorar, mas bastava um segundo de silêncio para que seu olhar voltasse aos papéis antigos, as cartas dobradas com cuidado, a chave dourada que parecia pulsar uma vida própria. Seu pai evitava falar sobre o assunto, evitava até olhar para ela da mesma forma. Ele chegava do trabalho, jantava em silêncio e se recolhia mais cedo do que o habitual. Era como se ele estivesse fugindo, não dela, mas do passado que ela havia puxado para fora da parede. E por mais que doesse admitir, parte de Mariana entendia. Uma noite, incapaz de dormir, desceu até a sala e sentou no chão com a caixa aberta diante de si. A luz amarela do abajur deixava tudo com um tom antigo, quase como uma fotografia viva. Pegou uma das cartas. A caligrafia fina e inclinada da mãe saltou aos seus olhos. Mariana continuou a ler a carta da mãe, sentindo seu coração apertar a cada palavra. Sua mãe falava sobre uma viagem que sonhava fazer para Ouro Preto, onde desejava estudar artes. Descrevia quadros que queria pintar e os lugares onde sonhava expor suas obras. Mas havia também um medo latente, um receio de não ter tempo suficiente. Nas entrelinhas, Mariana sentiu como se sua mãe tivesse previsto a própria ausência. Fechou os olhos e respirou fundo, tentando processar a dor que a envolvia. O silêncio foi quebrado por uma batida suave na porta. Ela pensou que fosse o pai, mas ao abrir encontrou Lucas, segurando 2 xícaras de chocolate quente. A luz da sala iluminava seu rosto, e o sorriso dele parecia capaz de acalmar qualquer tempestade. Achei que você estivesse acordada, disse ele, com aquele jeito que sempre a fazia se sentir um pouco mais leve. Eu estava lendo algumas coisas, respondeu Mariana, envergonhada. Lucas entrou devagar, respeitando seu espaço, mas a curiosidade em seus olhos era inegável. A caixa, né? Perguntou ele, e ela assentiu. Não havia como mentir. Lucas sempre a enxergava além das palavras. Sentaram-se no chão, e Mariana entregou a ele uma das cartas, sem saber exatamente por que fez isso. Talvez quisesse que alguém mais sentisse aquilo com ela. Lucas leu por alguns segundos, depois a olhou com uma expressão séria, mas suave. Sua mãe era incrível, disse ele. Mari, eu sei. Só não sabia que ela tinha tantos sonhos. A voz de Mariana falhou. Ela guardou tudo isso escondido. Talvez só tivesse medo de me deixar preocupada. Olhou para Lucas, buscando conforto. Ou talvez quisesse que eu descobrisse no momento certo. Ele sorriu de lado, e ela sentiu um calor estranho no peito. E talvez esse momento seja agora, ele completou, suas palavras tocando fundo em Mariana. Pegou outro envelope da caixa. Dentro havia um croquis, um desenho de uma paisagem com árvores tortas pelo vento e uma casa ao fundo. A casa parecia familiar. Lucas inclinou-se para ver melhor. Eu conheço esse lugar, disse ele. Você conhece? Ele apontou para a colina desenhada no papel, é ali perto de Monte da Caparica. Tem uma casinha velha onde alguns artistas se reuniam antigamente.
Acredito que já esteja abandonada há anos. O coração de Mariana acelerou. Lucas, você acha que essa chave pode ser de lá? Mostrou a ele a chave dourada. Ele a pegou, virou na mão e examinou. Pode sim. Parece o tipo de chave antiga que usavam por lá. Uma onda de coragem que Mariana nem sabia que tinha subiu pelo seu corpo. Eu quero ir lá, disse de repente. Quero ver com meus próprios olhos o que ela deixou. Se essa casa existe, se tem algo dela ainda lá. Lucas respirou fundo e assentiu. Eu vou com você. Não deixaria você ir sozinha, nem que quisesse. Seus olhares se encontraram por um instante que pareceu longo demais, e Mariana sentiu um calor nas bochechas. Tentou desviar o olhar, escondendo o sorriso que ameaçava aparecer. Antes que pudessem continuar, ouviram passos pesados no corredor. O pai de Mariana apareceu na porta da sala com o rosto abatido. Mariana, o que você está fazendo acordada a essa hora? Ela fechou a caixa instintivamente. O pai olhou para Lucas, depois para Mariana, e seus ombros murcharam. Eu falei que não queria que você mexesse nessas coisas. Pai, eu preciso saber quem ela era. Preciso entender por que ela escondia tudo isso. A voz de Mariana saiu quase como um pedido desesperado. Ele se aproximou e se sentou no sofá, apoiando o rosto nas mãos. Porque a história dela é dolorosa, Mary, e eu não queria que você vivesse essa dor. As palavras dele pairaram no ar, e Lucas permaneceu em silêncio, respeitando o momento. O pai levantou o rosto devagar, lágrimas brilhando nos olhos cansados. Sua mãe era talentosa. Tinha um brilho que iluminava tudo, mas também tinha inseguranças profundas, lutas internas que eu nunca consegui curar. A voz dele falhou. Quando ela adoeceu, prometeu que se fosse embora, queria que você tivesse uma vida sem peso. Eu tentei honrar isso. O coração de Mariana se partiu em silêncio. Aproximou-se dele e tocou sua mão. Pai, esconder a verdade não me protege, só me deixa perdida. Ele fechou os olhos, a dor estampada no rosto. Eu sei que é dolorido, mas não consegui fazer diferente. Houve um silêncio longo, pesado, cheio de tudo que nunca foi dito. Finalmente, ele sussurrou. Se você quer procurar respostas, eu não vou impedir, mas por favor, tenha cuidado. Algumas verdades machucam. Mariana olhou para Lucas. Ele assentiu para ela com aquele olhar que dizia que ela não estava sozinha. E ali, sentada entre o passado da mãe e o medo do pai, sentiu algo que nunca tinha sentido antes, a certeza de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. No dia seguinte, acordou com a sensação de que algo dentro dela tinha mudado de lugar. Talvez fosse a caixa da mãe, talvez fosse a conversa com o pai. Ou talvez fosse o olhar de Lucas que ecoava em sua mente durante toda a madrugada. Quando desceu para a cozinha, encontrou o pai sentado à mesa com a xícara de café ainda cheia. Ele parecia exausto, como se tivesse envelhecido mais um ano durante a noite. Bom dia, pai, murmurou, tentando ser delicada. Ele levantou os olhos, onde havia tristeza e preocupação. Você vai mesmo atrás daquela casa, não é? Perguntou sem rodeios. Suspirou, sentando-se à frente dele. Pai, eu preciso entender quem ela era. Preciso sentir que conheço minha mãe não só como lembrança, mas como pessoa. Ele esfregou o rosto, como se brigasse consigo mesmo. Então me promete que vai se cuidar. Prometo, respondeu Mariana, mas ele não parecia convencido. Mariana saiu de casa com o coração acelerado. Lucas a esperava encostado no carro, com os braços cruzados e um sorriso tranquilo no rosto. Pronta? Perguntou ele, a voz suave. Não sei, ela admitiu, um misto de ansiedade e expectativa a dominando. Mas vamos mesmo assim. Eles entraram no carro e Lucas ligou o motor. O cheiro do aromatizador de hortelã invadiu o espaço, misturando-se ao som suave da música que tocava no rádio. O caminho até Monte da Caparica era repleto de curvas, com as árvores formando túneis verdes sobre a estrada. A cada quilômetro, o coração de Mariana batia mais rápido. Lucas dirigia com calma, lançando olhares rápidos para ela, como se tentasse medir seu estado emocional. Tá nervosa? Perguntou, a preocupação visível em seu tom. Estou com medo de não encontrar nada ou de encontrar demais. Ele sorriu de lado, um sorriso que transmitia confiança. Seja o que for, você não vai enfrentar sozinha. Essa frase a tocou mais do que ela gostaria de admitir.
Ela desviou o olhar para a janela, tentando esconder o calor que subia pelas bochechas. Quando chegaram ao local, o ar parecia mais frio, como se o tempo ali tivesse parado. A colina era coberta de mato alto e no topo, erguia-se uma casa pequena, com paredes brancas descascadas e janelas de madeira desgastada. Era exatamente como no desenho que sua mãe havia feito. Um nó se formou em seu estômago. Lucas colocou a mão nas costas dela, num toque leve e quase imperceptível. Vamos? Ele perguntou. Mariana assentiu, sentindo a determinação crescer dentro dela. Subiram o caminho estreito até a porta. O silêncio era tão profundo que parecia engolir cada passo que davam. Mariana pegou a chave dourada e hesitou por um momento, o metal frio em sua mão. Quer que eu faça isso? Lucas perguntou, gentil. Não, é algo que preciso fazer. Ela respirou fundo e encaixou a chave na fechadura. Ela girou com um clique suave, como se estivesse esperando anos por aquele momento. A porta se abriu devagar, rangendo. O interior estava coberto de poeira, mas havia algo ali que Mariana não conseguia explicar, como se memórias antigas estivessem suspensas no ar, esperando para serem tocadas. Pinturas inacabadas estavam encostadas nas paredes, pincéis ressecados, uma cadeira de madeira com marcas de uso e sobre uma mesa pequena, um caderno de capa azul. Seu coração quase parou. Lucas, ela sussurrou. Acho que isso é dela. Aproxime-se devagar, como se pudesse espantar tudo se movesse rápido demais. Ela passou a mão pela capa, tirando o pó acumulado, seu corpo inteiro tremendo. Ao abrir o caderno, na primeira página, em letras delicadas, estava escrito: Diário de Helena para Mariana, quando você estiver pronta. O peito de Mariana explodiu em emoções que ela não conseguia nomear. E agora, o que faço? Pensou. Lucas, ela escreveu isso para mim. Ele se aproximou mais, mas não tocou no caderno, respeitando aquele momento como se fosse sagrado. Ela continuou lendo. Sua mãe descrevia a vida antes de Mariana nascer, seus sonhos como artista, seu medo de não conseguir tempo suficiente para ser mãe como desejava, sua luta contra a doença que escondia há anos. Então uma frase a fez travar: se eu não voltar, espero que você encontre aqui o pedaço de mim que ficou. Fechou o caderno, pressionando contra o peito. As lágrimas começaram a correr antes que ela percebesse. Lucas a abraçou devagar, dando espaço para que ela recuasse se quisesse, mas ela não quis. Deixou a cabeça encostar no ombro dele. Eu não sabia que ela tinha deixado tantas pistas, tantos sinais, sussurrou. Às vezes quem vai embora deixa caminhos para quem fica. Ele respondeu em voz baixa e suave. O abraço dele era quente e seguro, e por um momento nada doía tanto. Depois de um tempo, começaram a explorar mais a casa. Encontraram quadros com rostos que Mariana nunca tinha visto, mas em cada um deles havia algo do seu olhar, algo da sua expressão, como se sua mãe tivesse tentado pintá-la antes mesmo de ela existir. Parece que ela te imaginou muito antes de você nascer, Lucas disse, observando um retrato. Talvez, respondeu ela, emocionada. Mas enquanto caminhavam pelo último cômodo, um vento forte bateu na porta, fechando-a com estrondo. Mariana e Lucas se entreolharam assustados. Isso foi o vento, certo? Ela perguntou, a voz hesitante. Ele hesitou, o olhar tenso. Acho que sim, mas... O olhar dele dizia que algo estava errado. Mariana voltou para o centro da sala, segurando o diário. Foi então que percebeu algo que não tinha visto antes, uma marca de tinta fresca na parede diferente das outras. Aproximou-se. Era um símbolo, uma espécie de assinatura escondida, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Lucas, sua voz tremia. Alguém veio aqui? Ele franziu o senho, tenso. E faz muito tempo. Arrepios subiram pela espinha de Mariana. A casa não estava apenas cheia de memórias, estava cheia de pistas vivas. A sensação de que não estavam sozinhos tomou conta do ar. O silêncio dentro da casa parecia mais pesado depois que viram a marca na parede. Um símbolo feito com tinta fresca, fresco demais para um lugar abandonado há tantos anos. O coração de Mariana começou a bater mais rápido, como se tentasse avisar que algo estava prestes a acontecer. Lucas passou a mão pela parede, sem tocar a tinta, apenas observando. Isso não estava aqui quando sua mãe vinha, disse ele. Alguém voltou e não faz muito tempo. Mariana engoliu seco.
Mas por quê? Quem viria até aqui agora? Ele abriu a boca para responder, mas um barulho vindo do lado de fora interrompeu qualquer raciocínio. Um estalo de galhos. Passos. Mariana olhou para Lucas imediatamente. Você ouviu isso? Ouvi, ele respondeu sério. Aproximaram-se da janela quebrada, olhando pela fresta. Entre as árvores, uma sombra se movia com cuidado, lenta demais para ser um animal. Não estamos sozinhos, murmurou Mariana. Lucas a puxou levemente para trás, protegendo-a. Os passos pararam e então, uma voz rouca e masculina ecoou do lado de fora. Mariana, você cresceu. O coração de Mariana gelou. Lucas se endireitou, tenso como um arco prestes a se soltar. Quem é você? Gritou ele a voz firme e desafiadora. O homem respirou fundo e olhou diretamente para Mariana. Meu nome é Eduardo e eu fui amigo da sua mãe. O coração de Mariana deu um salto. Você a conheceu? Sua voz saiu trêmula, mas alta o suficiente para ser ouvida. Conheci mais do que qualquer pessoa imagina. Ele deu alguns passos para dentro da sala, observando os quadros nas paredes, como se cada pincelada fosse um fantasma do passado. Eu era artista como ela. Trabalhamos juntos aqui nesta casa, foi onde ela pintou suas melhores obras. Lucas relaxou um pouco, mas ainda mantinha a guarda alta. Por que você voltou agora? Perguntou Mariana, a curiosidade misturada com desconfiança. Eduardo engoliu em seco antes de responder. Porque eu sabia que um dia você encontraria isso. Ele olhou para a chave que estava na mão dela. Sua mãe me pediu que deixasse pistas para quando chegasse o momento certo. A mesma frase que Mariana havia lido no diário. Suas pernas tremeram. O que ela queria que eu descobrisse? Eduardo fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando contra algum sentimento antigo, a verdade sobre a doença dela e sobre algo mais, algo que o pai de Mariana tentou carregar sozinho. Sua mãe lutou até o fim, mas antes de partir, ela deixou um último pedido. Ela queria que você tivesse a chance de conhecer a mulher que ela foi antes da dor, antes do medo, e queria que você soubesse que não foi culpa do seu pai. Lágrimas escorregaram pelo rosto de Mariana. Meu pai achou que eu iria odiá-lo se soubesse. Ele sempre teve esse medo? Mas não era verdade. Sua mãe o amava profundamente. Eduardo se aproximou com cuidado e abriu a mão. Na palma havia um envelope envelhecido mas lacrado. Isso é para você. Sua mãe deixou comigo e pediu que eu entregasse quando você estivesse pronta. As mãos de Mariana tremiam enquanto ela pegava o envelope. O papel tinha o cheiro de tinta antiga, de tempo, de saudade. No canto havia uma frase escrita por ela: para minha Mariana, minha última verdade. O coração de Mariana disparou. Mariana abriu o envelope devagar. Dentro havia apenas uma carta. A caligrafia da mãe era firme, mas com pequenos tremores, sinais da doença. Ela começou a ler. Minha filha, se está lendo isto, significa que encontrou a casa onde vivi meus maiores sonhos. Sua voz falhou. E também o lugar onde deixei a parte de mim que nunca consegui mostrar. Eu nunca quis que você vivesse com medo do que aconteceu comigo, mas a verdade é que aquilo que me tirou de você não foi apenas a doença. O coração de Mariana parou por um segundo. Lucas segurou sua mão. Ela continuou lendo. Eu me envolvi em algo grande demais, algo que não consegui consertar. Seu pai tentou me proteger e eu falhei com vocês dois. Mas agora, minha Mary, é você quem deve decidir se quer seguir este caminho. O passado ainda não acabou e alguém em algum lugar ainda guarda aquilo que pertence a nós. No final, havia um símbolo, o mesmo símbolo pintado na parede, o mesmo símbolo fresco que viram naquela casa. Mariana olhou para Eduardo imediatamente. O que isso significa? Ele ficou pálido. Mariana, isso significa que alguém encontrou o que sua mãe deixou escondido. E essa pessoa também está procurando você. A casa pareceu encolher ao redor deles. Lucas a puxou para mais perto, instintivamente. Quem? Perguntou Mariana, a voz embargada. Eduardo demorou alguns segundos antes de responder. Alguém que conheceu sua mãe bem demais. Alguém que ela tentou afastar. E agora ele voltou. O corpo de Mariana inteiro se arrepiou. Você está dizendo que ele pode vir atrás de mim? Eduardo assentiu. Sério? Não pode. Ele já está vindo.
Um vento forte bateu na porta aberta, fazendo-a tremer. Um som distante ecoou lá fora. Passos, vozes. O coração de Mariana batia tão forte que parecia querer fugir pela garganta. Lucas a segurou pela cintura, firme e protetor. A gente precisa sair daqui agora. Eduardo concordou com um gesto rápido, mas antes de saírem, Mariana olhou uma última vez para a casa da mãe, para os quadros, para as memórias, para tudo que ela deixou para trás. Uma verdade assustadora se instalou em seu peito. O passado dela não estava morto. Ele estava acordando e agora vinha atrás dela. Lucas a puxou para fora. O vento uivava. Enquanto desciam a colina, uma sombra surgiu no alto da casa, observando e esperando. A história da mãe de Mariana não havia terminado, e a dela